Às vezes nós não somos, e falo para a igreja, vale? Como instrução a um ambiente de oposição que requer uma unção extra. Às vezes nós nos preparamos, mas não fazemos isso como se deve. Nunca venha preparado para cantar, ou para tocar, ou para pregar. Venha preparado para ser usado por Deus, independente de como o Senhor vai se mover. Às vezes nós não conseguimos conectar o nosso coração como se deve à presença de Deus, porque nós geramos expectativas e queremos que Deus atenda a elas exatamente como nós geramos. Esse é um dos grandes problemas que tem trazido esfriamento para a igreja, é a formatação dela. Igreja é assim, e se não for assim, não é igreja. O problema é que ao formatar a igreja, nós criamos um campo de limitação, onde Deus só pode atuar dentro daquilo, e na maioria das vezes Deus quer ir além das nossas expectativas e fazer muito mais do que nós esperamos. Isso reflete, pode acender a luz aqui para mim, isso reflete em um todo no que diz respeito à vida cristã, especialmente quando estamos precisando de um grande milagre, e achamos que só é grande se for exatamente como nós achamos, ou então estamos precisando. Por isso Deus, para manifestar a sua glória e dar autoria às suas obras, colocando o seu nome ali, naquilo que Ele fez, não faz como nós gostaríamos. Porque por mais que nós gostaríamos que fosse feito de forma específica, Deus faz dos seus modos, meios, jeitos, maneiras. Algumas vezes, e não poucas, ao longo da vida, ela não acontece, por exemplo, não só do nosso jeito, mas também não só do nosso tempo. Eu sei que há alguém aqui essa noite, assim como eu, muitas vezes, achando que algumas coisas estão demorando, e não está, amado, demorando. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu conta dessa situação. É que a forma que Ele faz vai além da nossa capacidade de entender, de assimilar. Ele trabalha no secreto, no oculto. Existem coisas que nós só ficamos sabendo que está feito depois que Ele fez. Enquanto isso, Ele está lá dentro, com as portas fechadas, trabalhando, fazendo. E porque elas não estão sendo devidamente informadas em relação a etapas e processos, ao nosso entendimento, nós achamos que Deus não está fazendo. Mas olha, gente, Deus é Deus. Não, Deus é Deus, você precisa entender isso. Deus é Deus, não é meio Deus, não é um Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Uma das coisas que eu mais gosto em relação à ação de Deus, dentro do feito, é a surpresa que isso nos causa. É a surpresa que isso nos causa. Então Deus não só vai fazer, mas vai te surpreender com algumas coisas. Deus não só vai fazer, mas vai te surpreender com algumas coisas. E é claro que nós temos que ter maturidade para lidar com aqueles que estão de fora desta boa obra que está acontecendo em nossa vida. E pode ser até um irmão e olhar para a ação e te julgar mal. Por quê? Porque só quem está em processo sabe o que está passando. E talvez uma das boas falhas que nós cometemos ao longo da vida, das boas falhas, se é que existe isso, é causar a impressão de que tudo está bem a ponto de convencer as pessoas quando elas não estão. Então as pessoas olham e veem o feito. Isso foi fácil, claro que foi. Ei, nós não ficamos chorando, reclamando, murmurando, falando contra Deus aí para um e para outros. Nós somos extremamente cuidadosos com quem nós contamos as nossas lutas, as nossas dores e as nossas aflições. Então, se você acaba sendo seletivo em relação à condição do seu coração, é claro que a grande maioria não sabe o que rolou, o que está rolando, o que aconteceu. Então quem olha diz assim: poxa, parabéns, hein? Contigo é sempre do nada, é sempre muito fácil. Não. É que eu tenho lugar, irmão, para me esconder. Quando eu preciso,
E todo mundo precisa, de vez em quando, dar uma escondidinha, uma fugidinha, uma escapadinha. Todo mundo precisa de um refúgio, de vez em quando. Quer o endereço do meu? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu corro para o meu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu corro para o meu Deus. A sombra do Onipotente faz o quê? Enquanto o mundo lá fora está indo de mal a pior, eu aqui dentro estou descansando. Estou descansando. Vai fazer o quê? Vou descansar. E uma das coisas que eu mais amo em saber é que enquanto eu descanso, Deus trabalha. Uau, gente, obrigado, vocês são uma bênção, valeu. Valeu. Enquanto eu descanso, Deus trabalha. Talvez seja isso que você esteja precisando, trabalhar menos e descansar em Deus mais. Talvez o excesso do trabalho seja nada mais do que a manifestação da sua falta de confiança nele. Porque só pode descansar em Deus quem confia nele. E essa falta de confiança revela a nossa insegurança. Que por fim, não só falta de espiritualidade, mas de maturidade em relação a Ele. Descansa, irmão. Descansa. É descansa, Michele. Ô, Michele, por que saiu? É descansa, Léo. É descansa. Ai não, Luke, tu não. Descansa, Luke. Descansa, JV. Descansa. Tá difícil, Rafa? Tá cansada? Descansa. Descansa. Tá cansado? Descansa. Perdoe minha falta de direção em relação à ministração, mas eu só estou falando do coração para a igreja. E se você quiser um versículo, depois eu te dou. Citei João 3,16. Citei o Salmo 91. Mas em um ambiente assim, Deus fala de muitas formas com muitas pessoas. E a palavra agora, aqui, nesse momento, é descansa. Uma Débora. Descansa. Por quê? Aquilo que eu não posso fazer, se eu continuar insistindo, vai acabar me matando. Aquilo que eu não posso fazer, se eu continuar insistindo, vai acabar me matando. Então, se eu não posso fazer, o que eu tenho que fazer? Descansar. Porque enquanto eu descanso, Deus trabalha. O grande problema das pessoas, e eu ministro isso ao longo do tempo, é que elas vão ao lugar de exaustão. Vão empurrando assim, ó, com a barriga até onde dá. E quando chega ao ponto de que não dá mais, elas fazem o que a grande maioria aprendeu. Se não dá, desista. Ah, irmão, nunca foi para você desistir. Mas a grande maioria desistiu porque não aprendeu a descansar. Simplesmente isso. Está difícil? Descansa, não é desiste. O grande problema da desistência é que ela também, ao longo do tempo, gera descanso, mas depois de descansado e agora fora do lugar de propósito, vem a abstinência do desejo em fazer aquilo que Deus colocou no coração. Então, agora, porque eu desisti e não estou no lugar do propósito e estou descansado e não posso fazer, vem a frustração. Conheci muita gente assim, cansado demais, desistiu, até está descansado, querer voltar e quase não conseguir. O Senhor está dizendo para você, descansa só descansa, aprende a descansar. Eu vejo Jesus dormindo no barco no meio da tempestade. Coisa boa, me ensina, Senhor. Eu aprendi ao longo da vida que o descanso em Deus é resultado de uma disciplina a nível de espírito e alma. Quando as coisas estão muito difíceis para mim, muito difíceis,
a ponto de parecer que os meus ossos vão ser partidos ao meio, porque é assim, irmão, vida de pastor, você não tem ideia o quanto é emocionante, cheia de altos e baixos, indas e vindas, de tamo junto, conta comigo, de gente que viram as costas e vão embora. Vida de pastor é assim, e você precisa ter maturidade para lidar com a quantidade de emoções que você vive. Tem dia que é ação, tem dia que é drama, tem dia que é emoção, tem dia que parece cena de terror. Vida de pastor é assim. De líder também não é diferente. Ou então te venderam algo que não é evangelho. Jesus disse: meus queridos, amados discípulos, escutai-me por favor, emameire, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Eu venci, tá bom? Deu. Mas, quando as coisas chegam àquilo que eu carinhosamente digo ao ó do borogodó, porque tem muito ó, né? Borogodó. Irmão, eu faço um pratão de macarrão, já pego 2 conchonas de feijão, jogo em cima assim, ó. Aí já pego a farinha e faço... mas eu vou deixar de comer nada. Eu não consigo comer porque eu estou com problema. Você não pode comer porque está com problema e não pode deixar de comer porque está com problema. Você tem que aprender a descansar. Mas eu descanso, hein? E não gasto nada com isso, não. Quando eu falo de descanso, eu não estou falando uma viagem internacional. Porque você pode viajar e pode ser a viagem mais estressante da sua vida. Se você quiser fazer viagem com um problema em casa para resolver, olha, vai ser caro resolver alguns problemas. Meu conselho, resolva primeiro e viaje depois. Já tentou sair com a esposa assim quando você está brigado para resolver? Aí você gastou caro e em vez de resolver piorou o problema. Quando chega na esquina de casa é incrível, parece que tem um negócio assim que já começa a levantar de novo. Vai chegando perto de casa, aquilo que estava lá começa a manifestar. Descansa. E olha, descansar em Deus, irmão, não custa nada. Nossa, não custa nada. Pelo contrário, você renova, você recarrega. Você vai ao lugar do recomeço. Aí a Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor são como as águias. Olha só. Renovam suas forças. Amém, meus irmãos? Vocês recebem no coração essa palavra? Quer que eu leia um versículo para você falar que eu não preguei hoje? Então eu vou dar um bom motivo para mim concluir essa mensagem com Eclesiastes 11:4. Olha, é incrível como o ambiente nos influencia ou como nós influenciamos o ambiente. Eu desci ali da minha sala, cônscio de que hoje falaria sobre o momento em que José e Maria perderam o menino Jesus. Porque de vez em quando a gente perde mesmo, né? Deixa o Eclesiastes 11 ali. De vez em quando a gente perde mesmo. É o português do Brasil, a gente perde. Nós perdemos. Estava tão bom o pós-culto de José e Maria, que eles demoraram o dia todo para ver que o menino de 12 anos não estava com eles. Já pensou? A distração rouba a presença. Porque, e eu chamei aqui carinhosamente, deixa eu achar aqui que eu já nem sei mais aonde eu estava. Quer ver que legal? Não vou entrar nisso. Mas eu queria chamar. EDOB. Excesso de ocupação desnecessária.
excesso de ocupação desnecessária sempre vai colocar para fora da nossa vida algumas coisas que deveriam ser tratadas como prioridade. Você conhece gente assim? Não precisa apontar nem falar, eu conheço, não fale o nome. Ainda bem que a luz está apagada, não estou olhando agora no rosto de ninguém. Que gasta a maior parte do tempo no celular e outras coisas mais. Mas excesso de ocupação desnecessária sempre vai colocar para fora do nosso coração algo que deveria estar lá dentro. E só está para fora o que deveria estar para dentro, porque o que está para dentro deveria estar para fora. Você passa a dedicar o seu tempo a outras coisas que deveriam ocupar um lugar secundário, não primário. Você passa a gastar seu tempo, sendo que vida tem que ser investida e muito bem aproveitada. Maria fala para José: cadê Jesus? José diz: eu achei que estava com você. E Maria: não, eu achei que estava com você. Ocupados demais com as coisas da vida, para cultivar a presença muito próximo, muito perto. As distrações, e olha só, vale dizer, né? No caso de José e Maria nem era pecado nem desobediência, era só distração. Não precisa estar em pecado e nem andar em obediência para perder a presença. Só distração mesmo. A busca pela presença, essa era a pregação, mas em conclusão, a busca pela presença que se perdeu sempre se dá pelo procurado do perdido. Quando você perdeu, como é que você se sentiu? Eu não sei se tem gente aqui como eu, mas por muito tempo eu tive muita dificuldade nesse quesito perda de coisas. Gente de Deus, cadê a carteira? Aí eu achava a chave do carro. Aí cadê o carro? Aí cadê a chave? Cadê a carteira? Cadê o celular? Uma vez, há muito tempo já faz, eu fui para o mercado, Marcelo, comprar algo para minha mãe. E eu voltei para casa, umas 2 semanas depois eu falei assim: cadê minha bicicleta? Eu esqueci no mercado. Não, eu fui de bicicleta e voltei de a pé para casa. Sério. Quando eu era adolescente, eu ganhei da minha mãe, deixa eu ver quem vai lembrar aqui, eu preciso até olhar nos olhos. Eu ganhei da minha mãe aquele chaveirinho que a gente apitava e ele respondia pip, pip, pip. Alguém teve um chaveiro desse? Não? Gente, vocês passavam a luta, hein, quando era criança. Ninguém nunca teve um chaveiro daquele. Se apitava, se assoviava e o chaveiro respondia com apito. Ninguém. Meu Deus, estou rico. Vou voltar a vender isso aí. Hoje, para facilitar, então existe essas tagzinhas que você coloca no chaveiro, na bolsa. E eu confesso que eu tenho 2, se não talvez 3. Uma na bolsa, uma na chave e uma em outro lugar, para que eu possa usar o dispositivo como localizador. Tenho isso hoje. Quando eu comecei a usar bolsa muito cedo, um dos primeiros, crentes que eu conheço que usava bolsa. Sempre usei bolsa. Desde os meus 14, 15 anos, já como menino, carregava a Bíblia, carregava perfume, carregava o pente, o creme dental, a escova de dente, ali tudo dentro da bolsa, tudo ali. Minha bolsa é super pesada, porque tudo que eu preciso está lá. E comecei a ter bolsa porque eu tinha que colocar tudo num lugar só, porque assim eu jamais perdi as coisas. O problema é quando eu perdi a bolsa, eu perdia tudo. Uma vez eu passei uma dificuldade muito grande, estava passando um momento muito de aperto, eu perdi a chave do carro. E naquele tempo, chave nunca foi barata, naquele tempo era mais cara ainda. E eu fiquei assim, uma semana andando de a pé, porque eu perdi a chave do carro e não tinha dinheiro para mandar fazer a chave. Então, quando você perde, é uma luta. Assim como a alegria vai quando você perde, uma alegria vem quando você acha. Quando você acha, a alegria vem. E, em conclusão, só existe um lugar onde você pode achar aquilo que você perdeu. Só existe um lugar que você pode achar aquilo que você perdeu.
Alguém quer arriscar qual lugar é? Exatamente. E a única forma de você achar aquilo que você perdeu no lugar onde você perdeu, o texto aqui vai dizer assim, ó: e Maria e José voltam para Jerusalém, e lá eles encontram Jesus. Sabe onde eles perderam Jesus? Em Jerusalém. Então, se eles perderam em Jerusalém, eles precisam voltar para o lugar onde eles perderam. Vamos fazer um teste rápido para ver se você perdeu a presença, ou para ver se você está perdendo a presença. Deixa eu achar aqui. Sua fome por Deus aumentou ou diminuiu? Não responde. Porque perda da presença também é perda da fome por Ele. Sua paixão, como é que anda? Alta ou baixa? Sua sensibilidade espiritual aumentou ou diminuiu? Como é que está a tua vida de oração? De jejum, devocional, leitura da Bíblia? De quanto em quanto tempo você vai para a igreja? Pastor, então estou mais gelado do que esquimó no Polo Norte. Você precisa voltar, meu querido, aonde você perdeu a presença. Lá em Apocalipse, quando fala da igreja que deixou o primeiro amor, o conselho é: volta ao lugar, volta a praticar as primeiras obras. Por quê? Porque lá naquele lugar de retorno, você vai encontrar o que você deixou. Amém? Finity. O texto em que nós lemos essa noite nos dá um bom motivo para sermos abençoadores da obra de Deus, mas mais do que sermos abençoadores da obra de Deus, é sermos abençoados por Deus. Vou concluir com isso porque nós vamos cear já. Tá, acho que eu preguei umas 3, 4 pregações hoje, concluo com essa quinta então. Por quê? Sermos abençoados, porque o desejo de Deus é compartilhar com você aquilo que você crê em relação às promessas dele. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar a verdade de que Deus quer abençoá-las. E infelizmente essas pessoas vivem sobre um tipo de voto de miséria, quase que um suplício de vida, acreditando que para ser espiritual tem que passar fome. Para ser espiritual tem que passar dificuldade. Eu acredito que dentro dos processos de amadurecimento, algumas experiências assim, de perdas, de escassez, de luta, são importantes, mas não imagino mesmo uma vida inteira pautada no ambiente do deserto e a terra prometida, e o leite que emana leite e mel, e a terra que emana leite e mel, onde é que fica na nossa história? Mas fato é que algumas coisas só se cumprem quando outras são rompidas no nosso coração. E eu digo rompidas no nosso coração pela nossa dedicação e principalmente por nosso posicionamento. Porque fé não é aquilo que eu digo, fé é aquilo que eu faço. Irmão, falar eu creio é fácil. O difícil é manifestar isso. Em comportamento, atitudes, eu amo Jesus, beleza. O difícil é se manter firme diante das dificuldades e não negar o seu nome. Deus estabeleceu e não é porque Deus precisa. Eu digo de novo, ele é igualitário em relação à oportunidade. Então quando eu, assim, o honro, em obediência, ele, por conta da obediência, cumpre as promessas dele sobre a minha vida. O texto diz assim, olha aqui: quem somente observa o vento, nunca semeará o que ele... Só esse texto. Quem
somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá, cegará. Obrigado. Você está entendendo? Olhar para o vento, diz o texto, é estar preocupado com o ambiente e com as circunstâncias, ignorando a palavra da promessa, a fidelidade de Deus. O agricultor olha para o vento e diz o quê? Quem foi do campo aí? Eu já fui do campo também. Eu não sou gato de Ipanema não, irmão, sou bicho do Paraná. Então eu sei o que eu estou falando. Sim. Quando eu era criança eu cheguei a catar ali um pouquinho, catar algodão. Eu sei. Quem olha para o vento diz assim: não vou semear porque vai vir uma tempestade, eu vou perder tudo o que eu semeei. Quem olha para o vento diz assim: não vou semear porque não vai chover. E se não chover, não vai criar o ambiente necessário para a terra produzir o que precisa para que manifeste dentro da semente. Quem olha para o vento diz assim: tem muito vento e esse vento vai levar a minha semente. É o que o texto está dizendo. Quem olha para o vento não semeia, e por isso não colhe. Quem depende das circunstâncias, quem depende das circunstâncias não vive aquilo que sobrepõe a elas. Deus quer te levar a um lugar de plenitude na vida espiritual. Ele quer encher o teu coração, Ele quer encher o teu espírito, Ele quer te fazer um bom esposo, um marido, filho, pai feliz. Deus quer te abençoar num todo. Então, por favor, entenda, fique de pé comigo, por gentileza. Irmão, não deixa a tua vida financeira de fora, mas entenda que toda área de obediência é uma área de cumprimento de promessa. Se existe algo que Deus recompensa-nos é a obediência. Eu quero orar pelas pessoas que estão dizimando essa noite. Falei que o culto ia ser diferente. Começamos com a pregação, terminamos com a oferta. Nem sei o que vem depois. Os dizimistas, vem para cá, meus amados. Aqueles que dizimaram de quarta-feira para cá. Pastor, é importante essa oração? Do fundo do meu coração eu digo para vocês, é muito, muito mesmo. Muito mesmo. É uma palavra sacerdotal sobre uma semente lançada, sobre uma oferta apresentada. A oração é um selo, não de confirmação, porque você confirmou ao entregar, mas é um selo sobre aquilo que foi feito. Está sendo via altar apresentado a Deus. Amém? Aqueles que vão dizimar aqui no telão Chave Pix, nos próximos 15, 20 dias o nosso CNPJ da igreja está pronto, tá? Estou no aguardo também, como todos, já foi feito. Agora estamos na última etapa, que é o envio do CNPJ, para que nós possamos abrir a conta jurídica da igreja, tá? Então, por enquanto, permanece esse, mas mês que vem, ou ainda esse mês, em nome de Jesus. Ali, do lado ali, pastora Bárbara com a máquina de cartão. Ei, serva de Deus, Pai, no nome de Jesus, move tua mão, graça, amor e favor, tua palavra sobre a vida da tua igreja. Que o poder do nome de Jesus se manifeste de forma sobrenatural e extraordinária. Oro, Senhor, para que toda semente lançada seja devidamente abençoada e que dela, como diz a tua palavra, possa produzir 100 por 1. Assim nós oramos, Pai, para a honra e glória do nome de teu Filho Jesus. Amém.